Boa tarde. Vamos gravar a aula de inflorescência. Por definição, inflorescência é um sistema de ramos que portam no final flores. Ele tem um aspecto importante na taxonomia, porque algumas inflorescências são típicas da espécie, ou do gênero, ou da família, como o caso do cicônio, que você reconhece ficus, como o caso da espigueta, que você reconhece gramínea e ciperácea, entre outras. As inflorescências, elas estão classificadas em dois tipos de sistema. O sistema racemoso, ou de crescimento indefinido, e o sistema cimoso, ou de crescimento definido. Quando a gente estudou o sistema radicular, e a gente estava separando mono de eudicotiledônia, nós vimos que o grupo das eudicotiledôneas tem uma raiz axial, onde a gema apical está no comando. Ela tem um eixo bem nítido de onde partem as ramificações. E existia o padrão das mono, em que esse meristema apical geralmente morre e é substituído por um feixe de raízes, cada uma comandada por sua gema. Então, nós chamamos a esse padrão de fasciculado. Nós vamos observar, quando estudarmos caule e agora na inflorescência, que são ramos, que eles também são comandados por essas gemas. Geralmente a gema apical, ela tem dominância sobre as gemas laterais. Só quando ela morre ou é, então, finalizada por uma flor, é que as gemas laterais começam a se manifestar. Então, baseado nisso que a gente viu, então nós temos alguns tipos de inflorescências desse padrão indefinido. O mais comum é o racemo ou cacho, né? É tão comum que a gente usa esse termo cacho de uva, a gente está sempre usando porque é uma inflorescência comum de se observar na natureza. Então, o padrão mais comum, nós já falamos, é o racemo ou cacho. No segundo padrão, que é a espiga, tudo igual. A única diferença é que no racemo as flores são pediceladas e na espiga as flores são sésseis ou subsésseis. E a espiga, geralmente, as flores ficam mais juntas, mais densas, e o eixo da inflorescência geralmente fica um pouco mais engrossado, né? Então, cacho ou racemo tem pedicelo, espiga não tem pedicelo. O terceiro padrão mais comum seria o que a gente chama de corimbo. Né? Nós colocamos aí um esquema do corimbo e um esquema da Spathiodia campanulata que apresenta um corimbo. O corimbo é muito igual ao cacho ou racemo, só que existe uma tendência na natureza de todas as flores ficarem no mesmo nível, para que os insetos possam observar e todas terem a mesma possibilidade de serem polinizadas. Então, elas tendem a atingir uma única altura. Então, como isso pode ser feito num cacho? É os pedicelos continuarem crescendo e aí as flores mais basais chegam à altura das flores que estão mais próximas ao ápice. Isso é um corimbo. Quer dizer, quando você aumenta os pedicelos, você está gastando energia para produzir mais matéria. E a natureza, ela é pródiga, ela tem a tendência, ela vai fazer um máximo com menos dispêndio, menos gasto de energia. Então, a outra maneira de você colocar as flores todas ao mesmo nível não é crescendo o pedicelo, mas é contraindo os entrenós. Aí você vai contraindo os entrenós e eles vão ficando cada vez mais aglomerados num ponto. Quando você observa isso,
você tem o padrão típico da umbela, né? Umbela em latim é guarda-chuva, né? Então, a inflorescência, ela lembra as varetas de um guarda-chuva, porque saem todas aproximadamente de um mesmo ponto. Então, nesse caso, as bractelas e as brácteas ficam condensadas e os ramos, né, ficam todos mais ou menos atingindo a mesma altura. Nós temos uma família, a família da umbelífera. Por que ela tem esse nome? Porque as suas inflorescências são umbelas. E não são só umbelas simples, são umbelas de umbelas, né? Então, a erva doce, o anis, todas essas são plantas da família umbelífera, a família que apresenta umbelas. Olha aí um belo exemplo de uma inflorescência tipificando uma família. Uma outra maneira de você colocar todas as flores atingindo mais ou menos o mesmo nível é você comprimindo também esses entrenós, mas tão comprimido a ponto do receptáculo alargar, né, na horizontal, e aí as flores ficam todas posicionadas em cima desse receptáculo. Nós chamamos isso de capítulo. Capítulo vem de capô, cabeça, então uma cabeça pequena, né? Al Capone, o grande capo, né? E geralmente os capítulos são típicos da família. Nem todas as inflorescências são simples, elas podem se ramificar num segundo ou num terceiro nível. E existe uma inflorescência muito comum que é a panícula. A panícula é um cacho de cacho, quer dizer, uma inflorescência composta. Você tem um cacho e esse cacho se subdivide em cachos menores. Um exemplo bem comum é o pé de milho. Num pezinho de milho, a parte superior, que a gente chama de pendão, é uma panícula, que só tem flores masculinas. E na axila das folhas, nós temos as espigas, que só tem flores femininas. Então, nós temos uma planta que tem dois tipos de inflorescência. É uma panícula para as flores masculinas e uma espiga para as flores femininas. Inflorescências do sistema cimoso ou de crescimento definido. Algumas inflorescências, o eixo principal, ele floresce. Com isso, ele gasta todo o tecido meristemático. Então, ele não tem mais condição de crescer depois que ele coloca uma flor. E aí, a gema que está no nó abaixo começa a se manifestar. Então, há uma parada da gema principal e uma gema lateral começa a assumir esse comando. Se apenas uma ramificação é proveniente desse crescimento, nós dizemos que essa cimeira é unípara ou é um monocásio, né? Só dá uma única ramificação. Nós temos um exemplo muito comum de uma cimeira unípara, que ela vai colocando as flores todas para um lado. Então, elas dão um aspecto de um rabo de escorpião. É o que a gente chama de cima escorpioide. Boa parte dos açapeixes, as compostas apícolas, apresentam essa cimeira escorpioide de capítulos. Uma segunda cima unípara é a que a gente chama de helicoide. Em vez os ramos serem todos para um lado só, eles vão alternando no espaço. Então, uma hora é colocado para um lado, outra hora para o outro, e vai formando uma espiral ou uma hélice, né?
Esse padrão helicoide também é bem comum. Nós conseguimos observar bem no padrão das helicônias, que são aquelas plantas ornamentais muito próximas da família das bananeiras, das musáceas. Então, as heliconiáceas têm esse padrão de inflorescência. Um segundo tipo de inflorescência do sistema cimoso ou de crescimento definido, que é muito comum de ser observada, é o que a gente chama de cima bípara ou dicásio, em que, em vez de sair apenas uma única ramificação, saem duas ramificações. A cada crescimento vai ramificando dicotomicamente. Nesse caso, nós temos muitas plantas que apresentam flores em dicásio, né? Nós vimos a ixora, nós vimos o calanco, e quando a gente fez a dissecção, todos eles apresentam as flores dispostas em um dicásio. Mas se eu posso ter uma ramificação, duas ramificações, três ramificações, é evidente que eu posso ter mais de 3 ramificações. Então, nesse caso, a gente diz que a cima é multípara ou pleiocásio, né? Então, ela fica muito densa, muito ramificada. Já não acho que seja assim tão comum da gente observar esses exemplos, tá? Agora, essas inflorescências, sejam do padrão racemoso ou do padrão cimoso, muitas vezes elas se misturam. Você começa tendo uma inflorescência do padrão racemoso, termina no cimoso ou vice-versa. Nós chamamos essas inflorescências de inflorescências mistas. Eu já dei um exemplo para vocês do açapeixe, quando eu disse que a maioria dos açapeixes é uma cima escorpioide, né, que aí é cimosa, terminada por pequenos capítulos. Capítulos é do sistema racemoso. Então, a gente uniu uma cima de uma cimeira e um capítulo de um racemo. Nós temos também algumas panículas de cimeiras na ponta. Existem também dicásios, né, de capítulos. Então, cada ramo se divide dicotomicamente e na pontinha tem um capítulo. Nós temos também as inflorescências ditas especiais, que são aquelas que caracterizam gêneros e famílias, né? Nós temos a espádice, que é típica da família Arácea, família do antúrio, as palmeiras. Elas têm uma bráctea muito grande que chama atenção. No caso das aráceas, ela é bem bonita, ela é colorida. Ela é o grupo da família dos antúrios, né? Então, tem a foto à direita para vocês verem. Um antúrio bem comum, com a bráctea vermelha, espiga é uma pequena espiga amarelada. Geralmente a espiga tem um eixo engrossado e as flores são sésseis, né? Um outro grupo nós já vimos e já estudamos é o das espiguetas. A espigueta é uma espiguinha reduzida, acompanhada por brácteas secas, né? Então a espigueta é típica desse grupo das poales. Quando a gente come um figo, né, nós estamos comendo uma estrutura que veio de uma inflorescência chamada cicônio. O cicônio é típico da família Morácea, mas do gênero Ficus. Ele é quase que igual a um capítulo, né, em que você tinha um receptáculo com as flores todas dispostas na superfície, e esse receptáculo vai fechando sobre si mesmo e deixa apenas uma pequena abertura. Então, o que acontece? As flores passam a ficar dentro dessa urna. E, geralmente, no caso dos figos, é uma pequena vespinha
que faz a polinização. Então, ela penetra nessa pequena abertura. Existem flores mais masculinas no início dessa abertura e no final tem flores femininas. Então, a vespinha vai, né, se suja com aquele pólen, coloca o ovinho dela na flor feminina e sai. Quando ela sai, ela está toda repleta de pólen e vai visitar uma outra mini inflorescência, um outro sicônio. E aí, quando ela entra, ela vai passar esse pólen nos estigmas das flores femininas. Então, com isso, há a formação da semente, né? Depois que houve a polinização feita por essa pequena vespa. Então, é uma associação forte entre o gênero Ficus e essas pequenas vespas. Uma outra inflorescência muito comum é o glomérulo. Glomérulo vem de aglomerado. Ela é tão reduzida e tão condensada na axila, geralmente das folhas, que a gente fica com dificuldade de dizer se ela é do sistema racemoso ou cimoso. Elas, então, lembram realmente pequenos aglomerados e ela é típica da família das labiáceas, a família das plantas ou das ervas aromáticas, né? Então, manjericão, orégano, né? Alfavaca, são geralmente plantas que a gente usa muito como tempero e são extremamente aromáticas. Então, a família labiata apresenta muito esse padrão glomérulo. E o último padrão que nós vamos apresentar é o que a gente chama de ciátio, que é típico da família Euforbiácea, né? A família da coroa de Cristo. Então, nós temos à direita a foto já da coroa de Cristo, já dando fruto, né? Porque, na verdade, essa é uma inflorescência muito estranha, ela parece uma flor. O que chama atenção são aquelas duas brácteas vermelhas, bem bonitas. Quando você retira aquelas brácteas, você vai notar que tem várias pequenas flores masculinas, cada um com uma bractéola também avermelhada. E no centro tem uma flor grande feminina, uma flor tricarpelar. E é essa flor que vai ser fecundada e vai dar origem ao fruto. Então, como é que a gente sabe que isso é uma inflorescência e não uma flor com os estames e um único gineceu, com um único ovário em cima? É porque entre os estames existe um ponto de articulação e entre a flor feminina e a base do receptáculo também tem um ponto de articulação, indicando que isso não é uma flor, mas um conjunto de flores, né, arrumadas como se fosse realmente uma flor, que a gente chama de pseudanto, né, uma falsa flor. Então, ela é típica no gênero Euphorbia, que é o gênero da coroa de Cristo, da família Euforbiácea. Bom, nós vamos agora, já que a gente conhece basicamente essas inflorescências comuns, vamos olhar o nosso esquema em que nós temos a derivação dos tipos mais comuns de inflorescência. Começando pela letra A, pelo centro, a gente nota que isso é uma panícula, porque ela é um cacho de pequenos cachos. Dizem que essa seria, então, a inflorescência mais primitiva. Se a planta parte para um ambiente mais aberto, em que a visibilidade da flor é maior, ela não precisa formar tantas flores, né? Porque ela vai ser vista. Então,
há uma tendência de diminuir o número de flores a ponto de ficar apenas uma flor solitária. Então, existe um estudo que mostra que a mesma espécie, se ela está em mata ou se ela está numa área aberta, ela pode produzir mais flores, formando uma inflorescência, ou ela pode produzir apenas uma única flor, se ela está numa área mais aberta. A gente partindo dessa panícula fechada, então existe uma tendência de reduzir o número de flores. E aí você passa, em vez de ter um cacho de cacho, você passa a ter apenas um cacho ou rácimo. E depois começa a haver aquela contração de eixos, de forma que todas as flores fiquem no mesmo nível. Então, nós temos o padrão corimbo, aqui na letra D, em que todas as flores atingem a mesma altura, mas pelo crescimento do pedicelo. Nós temos o padrão, né, que você tem a contração dos entrenóis, então você tem a formação de uma umbela, você tem o cacho reduzindo o pedicelo e formando uma espiga, você tem essa espiga achatando os eixos e formando uma estrutura mais larga, mais achatada, que é o capítulo. E você partindo da letra A em direção ao lado esquerdo, é o tirso. Depois nós temos o dicásio, em que você tem a parada do eixo principal e duas ramificações, para, ramifica em dois, para, ramifica em dois, que é o chamado dicásio, que nós falamos que é bem comum. Esse dicásio pode se simplificar fazendo o quê? Em vez dele dar 2 ramos, ele dá apenas um único ramo. E aí nós temos os 2 padrões de cimeiras uníparas. Ou todas as flores giram para o mesmo lado, que a gente chamou de cima escorpioide, ou as flores vão alternando o lado ou o plano em que ela está se posicionando, formando então a cima helicoide. Aqui mais à direita, eu coloquei o padrão de Pleiocásio, então fechamos aqui o nosso resumo das principais inflorescências. Nós não vamos cobrar assim basicamente o que é um Pleiocásio, mas como a gente vai trabalhar com as descrições botânicas, lá vai estar escrito, essa família apresenta uma espiga, ou essa família apresenta um dicásio. Então, pelo menos a gente tem que ter noção do que está sendo descrito ali em relação à família botânica. Tá? Até